Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Na videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade às videoaulas do módulo Cobrança do GSAN. E hoje a gente vai ver uma importante funcionalidade desse módulo, que é a inserir comando de atividade de ação de cobrança. Para você acessar a funcionalidade, é bem simples. Você entra numa base do GSAN com o seu login e sua senha. Árvore do menu, módulo cobrança, submódulo comando de atividade de ação de cobrança, inserir comando de atividade de ação de cobrança. O sistema te direciona aqui para essa tela, onde você vai selecionar o tipo de comando para essa ação de cobrança. Se vai ser para grupos de faturamento que já estão com cronograma no mês corrente, ou se vai ser um tipo de ação de cobrança eventual, que não esteja dentro do cronograma. Lembrando que o módulo de cobrança é o módulo que trata justamente das ações de cobrança que a empresa empreende para recuperar os débitos em aberto, as faturas em atraso, as contas, com vencimento ultrapassado dos clientes. E é aqui nessa inserir comando de ação de cobrança que a gente define esses tipos de comando de ações de cobrança. Você selecionando o tipo de comando cronograma, a tela é uma, e eventual a tela tem outros campos. Então a gente vai ver campo a campo. Lembrando que essas ações de cobrança, elas geram, documentos de cobrança. Só que esses documentos, eles podem conter descontos aí que foram resolvidos aí pela diretoria da empresa, etc. Podem conter descontos para pagamento à vista, pode conter descontos dos mais variados tipos aí para essa negociação desses débitos em aberto. Mas, porém, eles não compreendem negociações de parcelamento, porque o parcelamento é feito com outra funcionalidade em outro setor da empresa, quando o cliente liga ou nas centrais de atendimento, Então o parcelamento trata com outras funcionalidades que a gente vai ver numa videoaula separada. Então pode trazer sim descontos, esses valores, esses documentos de cobrança, só que não descontos relacionados a parcelamento. O parcelamento é outra história. Dito isso, vamos selecionar aqui o tipo de comando cronograma, clicar em avançar. Você vem para essa tela aqui de inserir comando de ação de cobrança, grupo de cobrança, onde ele traz 4 campos de preenchimento obrigatório, que ele está assinalado com asterisco vermelho, e ele tem aí uma hierarquia de preenchimento. Primeiro, você precisa informar o grupo de cobrança que está com o cronograma para esse mês corrente. Você vai selecionar das opções disponíveis aqui no sistema. Informou o grupo de cobrança, a referência da cobrança relacionada a esse grupo já é preenchida aqui com a opção de você alterar. Em seguida, você vai informar a ação de cobrança, que esse grupo está, no cronograma desse mês, ele está vinculado a essa ação de cobrança. Visita de cobrança, por exemplo. Informada a visita de cobrança, que é a ação, você vai informar a atividade relacionada a essa ação de cobrança. Encerrar a ordem de serviço, por exemplo. Informado aqui o comando de ação de cobrança para um grupo de faturamento, desculpa, para um grupo de cobrança que tá no cronograma, desse mês, você clica em concluir. Só que o sistema está informando aqui que o grupo de cobrança não está associado a nenhuma rota. Essa base que a gente está usando de exemplo, esses grupos de cobrança, não sei por que razão, eles não estão associados a nenhuma rota. Deveriam estar. Supondo que eles estejam associados a uma rota, quando você clicar em concluir, o comando de ação de cobrança, tipo de comando cronograma, ele é inserido com sucesso. E aí a tela de sucesso, ela vai trazer um link para você acessar novamente a funcionalidade de inserir comando de ação de cobrança. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente já escolheu o tipo de comando cronograma, agora a gente vai escolher o tipo eventual. Selecionou eventual, clique em avançar. Note que a tela,
para a inserção da ação de cobrança eventual, ela tem mais campos, né? A gente vai explicar cada um desses campos. Lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. Então aqui você vai informar, por extenso, o título dessa ação de cobrança. E aí você vai descrever a sua solicitação nessa notificação de débito, no caso. Informou a descrição da sua solicitação, da notificação de débito, você vai informar aqui a ação de cobrança. No caso aqui, é um aviso de débito, certo? E aqui tem uma coisa interessante na ação de cobrança. Se você fosse escolher, por exemplo, a ação de cobrança corte físico, né, para cortar, suspender o fornecimento de água do cliente, o sistema considera a ação predecessora, porque você, por exemplo, você não pode cortar a água do cliente sem ter avisado, notificado ele com antecedência sobre o débito, né? Então, sempre que você selecionar uma ação de cobrança, você tem que levar em consideração, em conta, se ela tem uma ação predecessora anterior, ok? A atividade de cobrança, no caso aqui, é uma notificação de débito, a gente informa gerar e emitir. A gente vai gerar e emitir essa notificação de débito, é a atividade de cobrança. O prazo para execução, aí você informa aqui, 7 dias no caso, 7 dias corrido, por exemplo. Quantidade máxima de documentos é opcional, você informa quantas vezes o cliente vai receber esse aviso, né? Valor limite para emissão, você define aqui, a contas a partir de R$ 100 que estejam em atraso, vai receber essa notificação de débito. Apenas para imóveis em débito, sim, e gerar boletim de cadastro, sim ou não. Pois bem, vamos limpar aqui. Caso você não queira preencher por extenso o título nem a descrição, você quer pesquisar no sistema, no banco de dados do GESAM, um comando de ação de cobrança que já esteja cadastrado. Você clica aqui nesse botão pesquisar comandos. Feito isso, o sistema te traz para a tela de pesquisa com várias chaves, vários filtros de pesquisa para você localizar esse comando de cobrança. Ou pela ação de cobrança, ou pela atividade, pelo título, pelo período de geração do comando, período de execução, o usuário que gerou o comando, né? Várias chaves, vários filtros de pesquisa para você localizar esse comando de ação de cobrança. No caso aqui a gente colocou o título do comando, clique em pesquisar. Feito isso, o sistema traz aqui a tela com o resultado da pesquisa das atividades eventuais de cobrança que estão cadastradas no sistema. E aí você vai verificar aqui e localizar a sua. Você clicar aqui no link, ó, da coluna ação, ela vem, né? Automaticamente ela preenche o título, a descrição, já está vinculado, né, a esse comando cadastrado no sistema. O título dele, a descrição, a ação de cobrança que vai ser efetuada, a atividade de cobrança, o prazo de execução, o valor limite, o período de referência das contas, período de vencimento. Tudo isso já foi preenchido automaticamente só de você escolher o comando aqui. Uma coisa importante que eu esqueci, vamos voltar lá na tela de pesquisa. Vamos localizar de novo essas atividades eventuais. Você clicando aqui, ó, no critério, nessa coluna critério, você vai poder consultar o critério dessa ação de cobrança. E aqui você vai ver a descrição do critério, a data da vigência, o número de anos para considerar a conta antiga, nesse critério da ação de cobrança. E aqui, ó, indicador, imóvel em situação especial de cobrança, sim ou não, imóvel com situação de cobrança, quer dizer, os critérios que essa ação de cobrança leva em conta, né, para enviar aí para o cliente que está em atraso. E as linhas do critério, o perfil do imóvel que essa notificação vai, categoria, valor mínimo do débito. Caso você queira consultar
o critério da ação de cobrança para ver se ela se encaixa, né, nessa ação de cobrança eventual que você está querendo acionar. Ok. Aí o restante aqui, por exemplo, tem uma coisa interessante, né? O grupo de cobrança você pode informar. Se você informar a matrícula do imóvel, todos esses campos aqui, localidade, setor comercial, vai tudo ficar desabilitado. Esses campos geográficos, setor comercial, quadra, rota, vai ficar desabilitado. Aí você escolhe aqui a matrícula do imóvel, clica na lupa. A gente já tem videoaula sobre essa funcionalidade aqui de pesquisar imóvel. Eu recomendo você rever essa videoaula para saber como é que manuseia aqui essa pesquisar imóvel. Mas se você não quiser mandar para nenhum imóvel específico, você quer mandar um aviso de, você quer comandar uma ação de cobrança que vá para imóveis com essas características aqui que você está informando. Então você não precisa informar a matrícula do imóvel, você pode deixar e preencher o restante opcionalmente, né? A localidade que você quer enviar esse comando de ação de cobrança, no caso essa aviso de corte, né? A localidade, setor, quadra, rota. E aqui veja que interessante, aqui esse campo aqui, relação de imóveis, você vai escolher um arquivo. Caso você queira enviar para imóveis específicos, você vai escolher um arquivo TXT contendo as matrículas ativas desses imóveis. Você clica aqui em escolher arquivo e vai localizar o arquivo e vai anexar o arquivo. Opa, apagou. Anexar o arquivo ao comando de ação de cobrança. Ou seja, esse aviso de corte vai para os imóveis que você informou a matrícula nesse arquivo TXT. Note que quando você informa a relação dos imóveis, ó, o logrador ele desabilita, né? A situação da fiscalização também é desabilitado, consumo médio do imóvel, que você pode informar também o consumo médio de água, né, que esse imóvel possui, você pode informar aqui também, mas agora ele está desabilitado, porque você já informou a relação de imóveis aqui. Período de referência das contas, código, ó, tudo desabilitado. Até o pesquisar comando foi desabilitado também, mas é porque você já escolheu, né, o comando. Logradouro, empresa de cobrança foi desabilitada também. E é isso. Preenchido aí a tela de ação de cobrança eventual, no final da tela tem um indicador do critério que é importante também. Você pode utilizar o critério da rota para enviar esse aviso de corte ou utilizar o critério do comando. Veja, se você coloca aqui usar critério da rota, o botão concluir, ele é habilitado para você clicou aqui, concluiu esse aviso, esse aviso de corte, né, essa ação de cobrança eventual, ela vai aí dar prosseguimento. Ela vai ser efetuada com sucesso. Se você clicar aqui, usar critério do comando, o botão desabilita, ou seja, você ainda não pode concluir, ainda tem mais uma coisa para você fazer, que é verificar esse critério do comando. Aí você faz isso clicando no botão avançar. E aqui você vai para a tela de inserir comando de ação de cobrança, o critério da cobrança. Você vai selecionar aqui os critérios da ação de cobrança. Você pode selecionar mais de um. Não, desculpa, não pode. Eu achava que podia, tá vendo? Mas o sistema é mais inteligente que a gente. Você vai selecionar aqui a descrição, né? O critério da ação da cobrança. Se você quiser detalhar a descrição desse critério, você clica no link aqui da coluna descrição do critério. Esse aqui está sem dados. Vamos ver essa. Também está sem dados. Puxa. Mas enfim, se você quiser ver a descrição do critério e ela tiver linhas para descrever esse critério, olha aqui, ó, aqui essa tem. Consultar linhas do critério. Então você vai verificar aqui o critério dessa ação de cobrança. O perfil do imóvel que ela vai, a categoria, o valor mínimo, quantidade mínima de contas, valor do débito, quantidade máxima de contas.
Realizou essa pesquisa aqui do critério da ação de cobrança, é esse mesmo que você quer, seleciona e clica no botão concluir. Olha o que ele informou aqui, que aquele arquivo texto que a gente colocou lá, essa matrícula do imóvel ela é inexistente. Ou seja, antes dele concluir essa ação de cobrança, ela verifica lá no arquivo TXT que você anexou se as matrículas elas são ativas no sistema. No caso aqui não são, então a gente vai voltar. Já excluiu automaticamente, né? E agora vamos fazer sem aquele arquivo. Ou seja, ela vai enviar para todos os imóveis que atendo lá a descrição, a preenchimento naqueles campos que a gente informou. Selecionou a descrição do critério, clique em concluir. Voltar. A gente não informa nenhuma opção de abrangência. É porque como eu apaguei aqui, né, a relação dos imóveis, eu deveria informar ou a matrícula do imóvel, ou então pelo menos a localidade, né, para onde que vai essa aviso de corte. Então você informa a localidade, se você não souber o código, clica na lupa para pesquisar a localidade. Sabendo o código, você informa o código e tecla Enter. Formou a localidade, vamos dar prosseguimento agora. Tinha informado a localidade final. Informei a localidade, avançar. Selecionei o critério, clique em concluir. Olha aqui o que o sistema informa. Essa ação de cobrança para a atividade gerar e emitir foi comandada com sucesso. Caso você queira inserir outro comando de ação de cobrança, você clica aqui e você vai repetir o procedimento que a gente acabou de ver na videoaula de hoje. Caso você queira, né, mais detalhes sobre essa funcionalidade que a gente acabou de ter a videoaula, você clica aqui nesse caminho em cima da tela e você vai ser direcionado para a base de documentação da Consenso Tecnologia sobre essa funcionalidade específica. Está aqui ela, inserir comando de atividade de ação de cobrança. Aqui ela vai dar os prints de tela, ó, no caso do cronograma, no caso da tipo de comando eventual, vai dar os prints de tela, as particularidades para cada empresa. Lembrando que esses links verdes, elas direcionam você para documentações relacionadas a essa documentação principal, que no caso é inserir comando de atividade de ação de cobrança. É uma documentação bem completa, eu recomendo a leitura para você complementar, ó, tem informando aqui o preenchimento de cada campo, a funcionalidade de cada botão, inclusive com a opção de você imprimir essa documentação em Word, caso você esteja num treinamento e prefira ler, ter ela em mãos. Eu recomendo demais a leitura, porque é uma documentação bem completa, que vai complementar as informações que a gente viu na videoaula de hoje. Saindo aqui do GESAM, muito obrigado pessoal pela paciência, pela atenção e até a próxima videoaula.